Sônia Blota está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e eu trago aqui como destaque, mais uma vez, uma decisão judicial que traz inconformismo, que nos deixa aí com a cabeça virada, né, sobre os motivos pelos quais magistrados brasileiros de tribunais superiores estão colocando nas ruas bandidos perigosos. Eu vou até pedir para o Daniel Mesquita colocar na tela a composição da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Esses aí são os ministros, que por unanimidade decidiram soltar Fábio Dias dos Santos, de 35 anos. Chamado de Gordão, chefe do PCC na Baixada Santista, comanda o tráfico de drogas, comparsa de André do Rep, que é aquele que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado. Esses ministros aí que vocês estão vendo na tela são os ministros que colocaram na rua esse bandido perigoso. A ministra Laurista Vaz, o ministro Sebastião Reis Júnior, o ministro Rogério Schietti, o ministro Antônio Saldanha e o ministro Olindo Menezes. Essa é a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Esses são os responsáveis por colocar na rua esse bandido perigoso. Qual é o argumento que foi utilizado pelos magistrados para liberar da cadeia esse criminoso? Que saiu na semana passada da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde estão os bandidos mais perigosos dessa facção criminosa. Eles disseram que há uma demora para uma conclusão no julgamento definitivo desse bandido, que já foi condenado 2 vezes pela Justiça Federal. Na primeira vez recebeu 12 anos de cadeia. Foi para a 2ª instância, recebeu 15 anos de prisão. Tá preso desde 2017. Foi outro dia, meus amigos. Não tem excesso de prazo nenhum. A última movimentação do processo se deu na condenação em 2ª instância em 2018. De lá para cá nós tivemos 2019 e depois foi pandemia. Foi uma situação atípica que, claro, tornou aí o funcionamento da justiça de uma forma diferente, mesmo com toda a tecnologia, com as audiências virtuais. Nós precisamos levar em conta o momento que estamos vivendo e a razoabilidade para soltar um criminoso com um argumento frágil desse. Ainda que houvesse, Thaís, atraso em julgamento, demora, o que não aconteceu nesse caso, que fique bem claro, quem vai pagar pelo erro do judiciário é a sociedade? Isso é justiça? Colocar na rua um bandido que deveria estar na cadeia? Um sujeito perigoso, que certamente agora vai dar um trabalho danado, porque essa decisão vai ser revertida, eu não tenho dúvida disso. A do André do Rep foi. A do André do Rep, poucos dias depois dele sair da cadeia num carro de luxo importado, blindado e fugir para o Paraguai, nós tivemos a reforma da decisão do ministro Marco Aurélio Mello. E vai acontecer nesse caso, vocês podem ter certeza disso. Não é, Pedro? Porque até agora foragido, né? Até agora tá foragido. É o que vai acontecer com esse Gordão, que certamente vai aproveitar essa situação, né, para fugir da polícia, para ficar escondido. Episódios como esse são, no mínimo, indícios fortes para uma investigação dos órgãos de correição. O COAF precisa fazer uma movimentação, precisa apurar uma movimentação financeira para descobrir o que está acontecendo. O que está acontecendo que a justiça está soltando à torto e à direita bandidos perigosos? Em um ano, Cláudio Humberto, Sônia, ouvintes, nós tivemos 3 bandidos, lideranças de organização criminosa, que saíram pela porta da frente das cadeias. André do Rep, em outubro do ano passado, eu repito. Em setembro desse ano, foi a vez do Piauí, que é o Francisco Antônio Cesário da Silva, chefe do tráfico de Paraisópolis, a 2ª maior favela de São Paulo, condenado por extorsão mediante sequestro, um dos crimes mais graves do Código Penal brasileiro. Ele diz que leu livros na cadeia, passou por cursos, e desde 2008 para cá já está recuperado, já é um outro sujeito. Mesmo com condenações, mesmo estando numa penitenciária federal pelo seu grau de periculosidade, ele foi colocado nas ruas também por uma decisão judicial. Então é preciso dar nome aos bois, é preciso explicar para os nossos ouvintes e mostrar na tela, como nós estamos fazendo, quem são os responsáveis por essa decisão da Justiça. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Quem é o relator? É o Rogério Schietti. Rogério Schietti. Esse é o responsável. Vale dar os nomes novamente, não, Cláudio?
E sobretudo do relator, porque é preciso lembrar o seguinte, em tribunais como o STJ, tribunais superiores sobretudo, e também nos tribunais regionais, tem uma prática, um hábito, né, de acontecer exatamente isso aí. Aí tem lá o relator, tem uma decisão polêmica, uma decisão que vai suscitar crítica da sociedade, decisões consideradas inaceitáveis como essa, e aí o que eles fazem? Eles votam por unanimidade, né? Unanimidade. E é exatamente para não deixar o colega debaixo de chuva sozinho, entendeu? É para proteger, é uma coisa corporativista para proteger o colega. Ainda que eles estejam, até entre eles exista divergência, né? Não sei se for o caso, mas ainda que exista divergência, eles acabam votando por unanimidade para proteger o relator. O relator é que tem que dar explicações bastante contundentes, bastante, convincentes sobre isso, né? O relator e o presidente da turma, né? Que história é essa? Como é que se põe na rua bandidos nesse nível de periculosidade? E sem o embasamento que se espera de uma decisão tão grave quanto essa? Estamos falando, minha gente, de dirigentes, né, de chefes da organização criminosa que é considerada a maior organização criminosa das Américas. Isso nasceu nos presídios de São Paulo, se ampliou para outros estados do Brasil, se ampliou para o continente e é hoje considerada a maior das organizações criminosas. E a gente está vendo que, além de ser maior, é também influente, poderosa, né? Consegue arrancar da justiça, até de tribunais superiores, decisões absurdas como essa. Meus amigos, daqui a pouquinho nós vamos ter mais informações aí sobre esse caso, mais análise, porque choca a sociedade, né, Cláudio, com o Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é colunista de segurança pública, de questões penais, tentar entender ou explicar um pouco mais. Difícil é a compreensão mesmo desse caso, mas é o que nós vamos tentar na sequência aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Agora, eu queria, voltando ao tema do Pedro... É bom, viu, Cláudio, você voltar ao tema, porque o Dr. Marcelo Rocha já está com a gente aqui. Então, aí a pergunta vale para toda a bancada, incluindo o doutor Marcelo, que é nosso companheiro de trabalho, nosso colunista, que é o seguinte: acabei de receber a mensagem de um empresário importante, empresário de São Paulo, só vou dar o prenome dele, porque eu não estou autorizado a citar o nome completo, o Humberto. O Humberto é um empresário, um baita empresário em São Paulo, e ele diz assim, eu leio, ele diz assim, eu leio 2 livros por semana. Se eu for preso, eu tenho crédito? Doutor Marcelo Rocha Monteiro tem mais propriedade do que nós para responder. Ele que é procurador de justiça lá no Rio de Janeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Já começou para responder a pergunta do Cláudio Humberto aí. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, bom dia a todos vocês. Tem crédito, né? Eu estava vendo a matéria sobre a soltura soltura absurda desse traficante colega lá do André, do rap, como é que é o nome dele? Deixa eu olhar aqui. Gordão. Gordão. O Gordão, né? E aí no final, aqui da matéria que eu estou lendo, diz que tem um outro colega dele, que é um tal de Francisco Antônio Cesário da Silva, conhecido como Piauí, né? E que é um dos principais chefes do tráfico da favela de Paraisópolis, na zona sul aí de São Paulo, né? E esse cidadão, o Piauí, chefão do tráfico da Paraisópolis, foi solto após reduzir uma pena de extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro é o que o leigo chama de sequestro, né? É sequestrar uma pessoa para exigir dinheiro, né, da família como preço do resgate. É, na minha opinião, um dos crimes mais hediondos, é um crime hediondo, né, e é um dos crimes mais horríveis que existe, né, porque você deixa, dizem aí os psicólogos, que a pessoa sequestrada fica com sequelas emocionais para o resto da vida, né? Eu tenho amigos que já passaram por essa situação. E ele foi posto em liberdade após reduzir a pena por esse crime horroroso, graças à leitura de livros dentro da prisão. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o sujeito chega lá, diz que leu, né? Porque se ele leu ou não leu, a gente não sabe, né? Diz, olha, eu li aqui Moby Dick, eu li O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e então eu quero reduzir
a minha pena, né? Então, isso é uma loucura, né? Quer dizer, você aplicar esse tipo de benefício, né, para réus de altíssima periculosidade, quer dizer, o sujeito não só é chefe do tráfico, como é sequestrador. Né? E está na rua de novo porque lê uns livrinhos, né? Então é isso que precisa mudar na nossa lei de execução penal. A gente precisa voltar a ter uma lei que faça sentido. A gente já teve isso, né? A gente já teve a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, dizia, olha, para traficante, para sequestrador, não tem nada disso. Né? Você pode ter isso para o ladrão de bicicleta, pode ter isso para o sujeito condenado por furto, por um crime sem violência, sem ameaça, mas um crime como sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, o sujeito tem que cumprir a pena inteira dentro da cadeia, tem que cumprir a pena inteira em regime fechado. Né? Então, Cláudio Humberto pode dizer aí para o seu amigo e xará que ele vai ter um crédito, sim. Doutor Marcelo, só a gente tem outro assunto para tratar, mas é inevitável passar por esse tema, né, que está chamando a atenção dos nossos ouvintes desde o momento que levamos ao ar essa notícia. E foi assim no caso do André do Rap, foi assim em outros casos chocantes, né? Essa questão de prazo, isso o judiciário não tem que ter um tato maior quando vai liberar um criminoso que já tem 2 condenações, como nós dissemos aqui, no caso desse Gordão. Ele foi condenado a 12 anos em primeira instância pela Justiça Federal, depois houve uma revisão dessa condenação, a pena foi aumentada para 15 anos, né? Ou seja, primeira e segunda instância enxergaram provas, reconheceram... Pedro, isso é nessa linha também, se o sistema penitenciário trata de forma diferente presos perigosos, esse vermelhinho ali na frente do nome do cidadão deveria chegar de alguma forma quando esse processo correr, pelo menos para chamar a atenção da pessoa com a qual eles estão lidando, né, doutor Marcelo? Vocês sabem o que eu vejo aí? Né? Eu vejo um contraste muito grande, porque num caso como esse, de um criminoso de alta periculosidade, que inclusive já era foragido, né? Pelo que eu li aqui na notícia, eu não conheço o processo, mas estou vendo aqui o que saiu nos jornais. Ele não só tinha condenações anteriores, como ele estava foragido, quer dizer, ele foi capturado, né? Passou um período foragido, foi capturado. E é evidente que agora vai fugir de novo, ninguém tem dúvida nisso. Vai seguir os passos do André do Rap, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é um rigor, né, na interpretação desses prazos, dessas garantias processuais, um rigor a favor do réu, né, de um bandido, né, de um traficante perigoso como esse. E quando você olha para outros casos no Supremo, por exemplo, né, com prisão de deputado, com prisão de jornalista e tal, aí é o contrário, é uma flexibilidade, é uma acrobacia, né? O Supremo tem feito verdadeiros malabarismos, instaurando inquéritos por iniciativa própria, coisa que o Judiciário não pode fazer, violando imunidade parlamentar, coisa que o Judiciário não pode fazer, né? Decretando preventiva de pessoas que cometeram, no máximo, crime de ameaça, que é crime de menor potencial ofensivo, não admite prisão preventiva. Então, existe todo um malabarismo, né, para flexibilizar as regras contra o réu, nesses casos. Né? E num caso como esse, de um traficante de alta periculosidade, existe um rigor, não aqui o prazo. Eu estava lendo aqui porque a apelação, porque ele foi julgado em segunda instância, né? E o julgamento da apelação foi anulado pelo STJ sob o argumento de que uma prova que o tribunal que julgou a apelação considerou protelatória, uma prova da defesa, né? O tribunal não provou que realmente essa prova era protelatória. Enfim, são detalhes, são filigranas. Anula, né, o julgamento. Anula o julgamento. E aí o que ele faz? Ele anula o julgamento e diz, olha, agora para ter um outro julgamento vai demorar muito, ele já está preso há muito tempo, então vamos soltar. Isso não faz sentido, né? Já que é para anular o julgamento, eu não sei que base teve, eu não consegui entender pela leitura da matéria jornalística, que base teve a anulação. Mas nem se lê a sentença, viu, doutor Marcelo? Nem se esforce, porque não tem. Doutor Marcelo, aproveitando aqui o seu comentário, a gente
precisa começar a debater agora de uma forma mais firme, né? Não por conta de processos eleitorais, etc. e tal. Combate à criminalidade. Os casos estão cada dia mais escabrosos, assim, são vergonhosos. E como fazer isso, né? Então eu gostaria de saber do senhor, se o senhor é a favor da alteração de outras leis, incluindo aquela polêmica da maioridade penal. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Sem dúvida alguma, né? É um espanto que a lei que o Estatuto da Criança e Adolescente, que a Constituição, na verdade, não tenha sido alterada ainda para reduzir a maioridade penal, né? Você tem aí mais... Estávamos conversando outro dia aí, eu, o Pedro e a Thaís, conversando sobre isso, né? Estive aí na semana passada. No mínimo 80% da população é favorável a isso, né? Ninguém consegue, em sã consciência, entender, né? Como é que a mesma lei que diz que um rapaz de 16, 17 anos já tem maturidade suficiente para escolher o presidente da República, o governador, o prefeito, deputado, senador, vereador, etc., ele não tem amadurecimento suficiente para entender que matar é errado, que estuprar é errado, que roubar é errado. Quer dizer, isso aí, além de ser uma coisa absolutamente surreal, né? Você, independente da questão do voto, você imaginar que em 2021, né, com internet, com celular, um garoto de 16, 17 anos, né, não é capaz de entender o caráter criminoso, né, do fato que ele pratica, né, porque é isso que a lei diz, né, a inimputabilidade penal decorre ou da doença mental, que torna a pessoa incapaz de entender que o que ela faz é errado, é crime, ou dessa incapacidade decorrente de um amadurecimento ainda insuficiente, né? Que é a questão etária. Então, o que a lei está dizendo é que aos 16, 17 anos você ainda não amadureceu o suficiente, né, para entender que matar é crime, para entender que roubar é crime, para entender que estuprar é crime. Isso, por si só, em 2021, já é uma loucura. Aí, quando você compara isso com a legislação eleitoral, que dá a essa mesma pessoa, supostamente imatura, o direito de escolher os governantes do país, aí então além da falta de contato com a realidade, você tem uma absoluta incoerência, né? Então a população não aguenta mais isso, né? A população sabe que isso... Diga. Então, Marcelo, essa postura aí a que o senhor se refere sobre a maioridade penal, tanto quanto a decisões absurdas como esta que iniciamos aqui a sua participação hoje, né? A decisão do STJ de soltar bandidos por motivos absolutamente pueris, né? Tem algum viés ideológico? O senhor vê algum viés ideológico nesse tipo de atitude? A gente já entrevistou aqui algumas vezes um colega seu, especialista nessa matéria também, o Bruno Amorim Carpes, autor de livros, um sujeito muito sério mesmo. Excelente, né? Ele já, inclusive, tem até trabalhos publicados a respeito disso, né? Sobre a contaminação ideológica do processo penal, digamos assim. O senhor vê isso em decisões como essa? Porque, assim, eu estou vendo aqui a ficha do ministro relator dessa decisão na sexta turma do STJ, não é? O ministro Rogério Schietti. E ele tem ali um histórico à esquerda e tal e tal. A gente sabe como é que essa gente se comporta perante determinadas atitudes. O senhor vê algum viés ideológico nessa decisão? Olha, deixa eu aproveitar para dizer que o Bruno Carpes está lançando aí um livro chamado O Mito do Encarceramento em Massa, que é excelente, como tudo que ele escreve, que ele desmonta essa tese de que o Brasil prende demais, né? Com relação ao viés ideológico, quer dizer, nessa decisão específica eu não posso afirmar, mas que existe, não há dúvida, né? Existe uma visão de que o criminoso já é uma vítima da sociedade, né? Que ele é criminoso não porque ele escolheu sequestrar, matar, estuprar ou traficar, mas ele foi levado a isso por ser, né, uma vítima do capitalismo, explorador, opressor, blá, 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 blá. Então, quem tem essa visão já enxerga o criminoso como uma pessoa que já foi punida pela vida, né? Já foi punido pela sociedade. Então, condená-lo a uma pena muito dura, né, seria puni-lo outra vez, né? Então, há quem pregue. Você tem hoje no Brasil, no meu estado, você tem a Frente Estadual pelo Desencarceramento, né? E você tem a Frente Nacional pelo Desencarceramento e a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né?
que prega a soltura de traficantes, por exemplo. Né? Defende a soltura de traficantes e defende que não se invista um centavo na construção de novos presídios, né? A mesma turma que reclama da superlotação carcerária, que é um fenômeno real, existe mesmo, um problema de superlotação, e aí você diz, então vamos construir mais vagas, né? Não queremos um centavo gasto em novas vagas, nós queremos é que aqueles que estão presos sejam soltos, sejam colocados em liberdade. Né? Então, é claro que isso aí você vai olhar para quem faz parte dessas frentes, dessas agendas, são ONGs de esquerda, são políticos de esquerda, são pessoas que têm uma visão ideológica contrária à punição. Né? Eles chamam de punitivistas aqueles que defendem, como eu, que a solução para a criminalidade é punir os criminosos, é tirar os criminosos do convívio social, é segregá-los, né? E quando forem perigosos, segregá-los pelo maior tempo possível. Né? Foi assim que o mundo inteiro combateu o crime, foi assim que os Estados Unidos reduziram, a partir do início dos anos 90, reduziram drasticamente a criminalidade, primeiro em Nova York e depois no resto do país. Colocando criminosos na cadeia. Né? Criminoso na cadeia não assalta você na rua. Né? Criminoso na cadeia não coloca a arma na sua cabeça para levar o seu carro quando você está parado no sinal. Né? Então, é isso. Né? É essa visão, sim, visão ideológica que vem desde os bancos escolares, né? Desde os bancos lá da faculdade, em que o aluno começa a ouvir esse discurso, né? O aluno que vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser advogado, vai ser defensor público, sim, começa a ouvir esse discurso. Doutor Marcelo, o nosso assunto dessa semana, que era a decisão do Supremo aí, né, de proibir operações policiais nos morros, vai ter que ficar para a semana que vem. Sei que o senhor guardou informações aí, por favor, deixe as anotações preservadas, porque tempo no rádio é precioso e a notícia nos atropela às vezes. O senhor já está entendendo como é que funciona. O senhor sabe como é que funciona a nossa rotina, já porque participa do programa aí há muito tempo, para nossa alegria e felicidade. Olha, semana que vem, então, a gente já está combinado nesse assunto. Claro que se não surgir nenhuma outra decisão estapafúrdia aí pelo caminho, tá bom? Vai surgir. Sempre, nunca nos surpreende. Um abraço pro senhor. Obrigado pela participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.